Olá, turminha do sexto ano! Para vocês que não puderam participar das aulas pelo Meet, na qual eu expliquei o conteúdo dessa semana 1 do PET 2, eu estou gravando esse vídeo para que vocês possam assistir e sanar possíveis dúvidas, tá bom? Então, na primeira semana do PET 2, nós vamos estudar o sistema de numeração e os números naturais. O sistema de numeração que nós vamos estudar é o que nós usamos, que é chamado de sistema de numeração decimal, beleza? Então, numa pequena introdução aqui, ó, os números, eles estão presentes em várias situações do nosso cotidiano, seja em casa, nos videogames, no supermercado, entre outros. E os números, eles possuem algumas funções, tais como contagem, ordem, medição e codificação. Então aqui tem alguns exemplos, tá? Contagem, quantidade de jogos de videogame. Então a pessoa tem 2 jogos de videogame. Então esse número 2 está tendo a função de contagem. Ordem, pódio de um campeonato de vôlei. Então um time no campeonato de vôlei ficou em segundo lugar. Então esse 2 com esse símbolo aqui indica o quê? A ordem de um time nesse campeonato. Medição, aqui dá o exemplo da velocidade de um carro. Então, se um carro estiver a 80 km por hora, esse 80, ele dá o quê? Ele dá a função de medição para a velocidade do carro. E codificação, que é a utilização de senhas. Por exemplo, se eu tiver esse número aqui, ó, ele não significa que ele é 2244. Ele é apenas um código na utilização de senha. Então, código 2244, tá bom? Então, fazendo uma analogia de tudo isso que está escrito aqui embaixo, num contexto histórico de como surgiu os símbolos matemáticos para a contagem, que é o que nós chamamos hoje de números, eu vou fazer uma relação com os povos antigos. Eu já peço perdão pelo desenho, que eu não sou muito bom para desenhar. Então, vamos supor que isto daqui era um cercado, tá? Onde, lá na antiguidade, as pessoas, à noite, deixavam fechadas as suas ovelhas. Aí, de manhã, o dono das ovelhas, o pastor, ele iria soltar essas ovelhas para pastar e durante a noite ele recolheria novamente. Como que ele fazia o controle das ovelhas que iam sair, que depois teriam que voltar, se ele não conhecia os números? Então ele tinha, na época, um saquinho, um cesto, e para cada ovelha que ele ia saindo do cercado, o que, que ele fazia? Ele pegava uma pedra e colocava dentro desse cesto. Então saiu uma ovelha, ele colocava uma pedrinha. Saiu outra ovelha, ele ia lá no cesto dele e colocava outra pedrinha. E a cada ovelha que ia saindo, ele ia colocando uma pedrinha, tá? Então a cada ovelha que ia saindo, ele ia colocando uma pedrinha. Ao final do dia, quando as ovelhas iam retornando, quando elas iriam voltando para o cercado, a cada ovelha que voltava para o cercado, ele tirava uma pedrinha do saco. Se ao final do dia o saco dele tivesse vazio, o que, que significava? Que todas as ovelhas que saíram retornaram. Mas se, por exemplo, ele recolheu todas as ovelhas que estavam ali por perto e ainda sobraram 2 pedrinhas nesse saco, o que, que significava? Que das ovelhas que ele soltou de manhã, faltavam 2 ovelhas, ou seja, uma ovelha para cada pedrinha que não tinha retornado. Então era assim que eles faziam o controle dos animais, de plantas e de tudo mais. Agora imagina um rebanho com centenas, milhares de ovelhas. Imagina fazer o controle por pedrinhas. Então foi daí que foi surgindo a necessidade de criar símbolos para representar os números. E
Esse sistema de numeração que a gente utiliza é o que eu expliquei para vocês lá no começo, que ele tem o nome de sistema de numeração decimal, que a gente vai ver mais para frente por que que ele se chama decimal. E ele também pode ser chamado de sistema de numeração indo-arábico. Então, fazendo um contexto histórico aqui, por que indo-arábico? É indo-arábico em homenagem aos dois povos que, o primeiro, que foram os hindus, que inventaram esse sistema, e o segundo povo, que foram os árabes, que disseminaram esse sistema de numeração, primeiramente na Europa, e depois a Europa, como foi o continente que mais se desenvolveu cientificamente, tecnologicamente, ao decorrer dos séculos, foi espalhando isso, principalmente nas grandes navegações, para os demais continentes. Então, atualmente, o sistema de numeração mais utilizado é o sistema de numeração indo-arábico, que também é chamado de decimal. Por que que ele é chamado de decimal? Porque os elementos eles são agrupados de 10 em 10, ou seja, é um sistema de base 10. Lembra lá quando vocês estudavam QVL, que tinha o cubinho pequeno, que tinha a barrinha, que tinha a placa, e tinha o cubão, aquele cubo grande, que a cada 10 que vocês juntavam de um, vocês trocavam pelo outro? Então, quando vocês estão juntando de 10, é o quê? É base 10. Então, quando eu tenho 10 unidades, ou seja, 10 cubinhos, eu troco ele por uma barra. Quando eu juntar 10 barras, ou seja, 10 dezenas, que é o mesmo que 100 unidades, eu troco por uma placa. Quando tiver 10 placas, eu troco por um cubo grande, tá bom? Então, a gente vai juntando de 10 em 10, por isso que é o sistema decimal, ó. Decimal vem da palavra 10. E esse sistema decimal, ele utiliza apenas 10 símbolos. Esses símbolos nós chamamos de algarismos. Então, aqui não são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso aqui são os algarismos que nós utilizamos para representar todos os números. Então, utilizando esses 10 símbolos, nós conseguimos escrever qualquer número natural, tá? A terceira característica do sistema de numeração decimal é que ele é um sistema posicional. O que que significa ele ser posicional? Então, eu vou pegar dois símbolos aqui, ó. Vou pegar o símbolo 1, escrevi lá e escrevi aqui. E vou pegar o símbolo 2, escrevi lá e escrevi aqui. Então, tem o símbolo 1 e tem o símbolo 2, beleza? Só que, quando a gente está formando números, o que que acontece? Na primeira casinha aqui, que nós vamos ver que nós chamamos de ordem, é as unidades, e a segunda é a dezena, beleza? Então, aqui é a unidade e aqui é a dezena também. Então, o 2 aqui, ó, na casinha das unidades, ele representa 2 unidades, correto? Já o 1 aqui, ó, o 1 está representando o quê? O 1 representa uma dezena, que é o mesmo que 10 unidades. Lembrando que a gente agrupa de 10 em 10, então uma dezena é formada por 10 unidades. E nesse outro número, que nós chamamos ele de 21, o 1 na casa das unidades representa uma unidade, e o 2 aqui, ó, está na casa das dezenas, então ele vale 2 dezenas, que é igual a quantas unidades? Se cada dezena são 10 unidades, 2 vezes 10, 20. Então, o que que vocês podem notar? Se eu trocar a posição dos algarismos nos números, o que que acontece? Ele assume valores diferentes. Então, olhem aqui para vocês verem. Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu pegar a cor vermelha. O 2 aqui vale 2 unidades. O 2 aqui vale 20 unidades. O 1, nesse primeiro número, que é o 12, vale 10 unidades. Nesse segundo número, o 1 vale 1 unidade. Então, se eu trocar a posição dos números, esses algarismos, assumem valores diferentes.
Então, por isso que o sistema de numeração é decimal. E na letra D aqui, está falando que sempre da direita para a esquerda, a posição de cada algarismo indica uma ordem e cada agrupamento de 3 ordens forma uma classe. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Nós temos o quadro de ordens e classes. Lá na direita, ó, a primeira ordem, que nós chamamos de unidade simples ou somente unidade. A segunda ordem, dezena simples ou só dezena. A terceira ordem, centena simples ou só centena. Aí, juntando essas 3 ordens, nós temos a classe das unidades simples. Aí, na quarta ordem, ó, nós temos unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Então, aqui tem a classe dos milhares e depois tem a classe dos milhões. O que é importante vocês saberem? Representar algum número, ou todos os números, nesse quadro. Um exemplo, o número 2410. Se eu for representar esse número aqui, ó, eu vou começar ó, lá na unidade, tá? Na primeira ordem. Então, o 0 vai vir aqui. Lembrando, cada casinha dessa, cada ordem, vai ser formada por apenas um algarismo. Então, aqui tem o 0, aqui tem o 1, aqui tem o 4 e aqui tem o 2, tá bom? Por que é importante vocês fazerem isso? Porque alguns exercícios vai perguntar para vocês qual algarismo está na terceira ordem. Então, vocês vão olhar aqui, ó, terceira ordem, o algarismo 4. Só que às vezes ele pode perguntar quantas unidades o algarismo 4 está representando neste número. Então, o que vocês precisam ver? Se aqui vale centena, o 4 está na casinha da terceira ordem, na casa das centenas, é como se fosse 4 vezes 100, que é igual a 400 unidades, tá? Então, o 4 aqui está valendo 400 unidades. Por quê? O 0 vai valer 0 unidades. O 1 está valendo uma dezena, que é o mesmo que 10 unidades. O 4 a gente já viu que é 400 unidades. E o 2 está lá na unidade de milhar. Então, é 2 unidades de milhar, ou seja, 2 vezes 1.000, que é igual a 2.000. Então, se eu somar 2.000 mais 400 mais 10, eu tenho um número aqui novamente, 2.410, que é o exemplo que o PET de vocês traz de uma decomposição para o número 6.789.123, tá bom? Então, esse aqui é o quadro de ordens e classes. E, para terminar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os números naturais. Então, os números naturais é o quê? É um conjunto, e um conjunto é representado por uma letra maiúscula. Então, a letra maiúscula aqui representa o conjunto, ó, é essa letra N aqui, ó, estilizada, que eu vou fazer maior aqui para vocês. É uma letra N com um traço duplo aqui no meio, tá? Esse daqui é uma letra que representa o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais começa no 0, tá? Começa no 0 e vai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí diante. Por isso que eu tenho aqui, ó, as reticências, ó. Essas reticências aqui significam o quê? Que é um conjunto que não tem fim. Então, se eu continuar contando aqui, eu nunca vou chegar no final desse conjunto, tá bom? E ele recebe o número de números naturais porque surgiu da necessidade prática de contar as coisas da natureza. Igual eu fiz a analogia no começo lá com a contagem das ovelhas, contagem de alimentos e por aí vai. E as principais características dos números naturais são as seguintes. Então, primeiro eu vou destacar aqui a característica B, tá? Que eu acabei de falar para vocês, no qual fala que a sequência dos números naturais é infinita, ou seja, não tem fim. Por isso que eu representei aqui, ó, com as reticências, com os 3 pontinhos, tá bom? Característica D. O 0 é o menor dos números naturais. Eu não falei que o 0 é o primeiro? Se ele é o primeiro, não tem nenhum número natural antes do 0. Então, o 0 é o menor dos números naturais, tá bom? Outra coisa, a letra F e a letra G, que fala dos números pares e dos números ímpares. Então, quais são os números pares? Os números pares vão ser aqueles que vão terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, o que significa isso? Pode ser um número maior
possível, na casa dos milhões, dos bilhões. Para você analisar se ele é par ou se ele é ímpar, vocês vão olhar apenas o último número aqui, ó. Estão vendo no exemplo? Então, eu tenho 1456 e 1467. No de cima, o último número é 6, então, se termina em 6, é par. No 1467, termina em 7. Se termina em 7, então, é ímpar. Então, a gente já viu aqui, ó, a característica B, que é uma sequência infinita. A característica D, que fala que o zero é o menor dos números naturais. E a letra F e a letra G, que diz que os números naturais são divididos em dois grupos, os números pares e os números ímpares. Agora, nós vamos ver aqui, ó, a letra A, característica A, que fala do sucessor, e a característica C, que fala do antecessor. Então, o sucessor é o número que vem depois. Antecessor é o número que vem antes. Então, olhando aqui, ó, na sequência que nós temos aqui inicial, ó, o 1 é o sucessor do 0, o 2 é o sucessor do 1, o 3 é o sucessor do 2 e por aí vai. E o antecessor? O 0 é o antecessor do 1, o 1 é o antecessor do 2, o 2 é o antecessor do 3 e por aí vai. Então, se vocês notarem, o 0, ó, como ele é o primeiro número, ó, não tem nenhum número antes dele. Então, o 0 não é sucessor de ninguém e ninguém, não existe nenhum antecessor para o 0, tá? E uma dica que fica é o seguinte, que para encontrar o sucessor de um número, basta adicionar. O que é adicionar? Somar. Somar o quê? Somar 1 a esse número. E caso você queira encontrar o antecessor de um número, basta subtrair 1 desse número, tá bom? Então, para encerrar agora a última característica, que fala sobre a sequência. Então, na sequência dos números naturais, 2 ou mais números seguidos são chamados de números consecutivos, tá? Então, se eu tiver uma sequência, por exemplo, da seguinte forma, deixa eu pegar a caneta para escrever aqui, 3, 4, 5. Tá vendo? Ó, 2 ou mais. Eu escrevi 3 números. Eu tenho 3, eu tenho 4 e eu tenho 5. Essa sequência aqui é consecutiva, ó. Eu não pulei nenhum número. Agora, se eu pegar essa sequência e colocar o 10 aqui, o que acontece? 3, 4, 5, 10. Ó. Eu estou pulando, ó, o 6, o 7, o 8, o 9. E quando eu pulo números, essa sequência aqui, ó, desses 4 números, não é consecutiva mais, tá bom? Então, para ser consecutiva, tem que ter todos os números um na sequência do outro. Então, se eu tirasse o 10 aqui novamente, ó, eu tenho uma sequência de números consecutivos. E para encerrar, falando sobre a reta numérica, como vocês podem ver, ó, o 0 é o primeiro número, foi onde nós começamos. E aqui na imagem, está pequenininho, eu vou aumentar, tem uma setinha aqui, ó. Essa seta aqui indica o quê? Essa seta indica o sentido que essa reta está crescendo, então ela começa lá no 0 e vai para a direita para o infinito. Ela não tem fim. Então, lembrando, o conjunto dos números naturais não tem fim, é o conjunto infinito. E observando aqui, o que eu consigo ver? Que o 0 é menor que o 1, que é menor que o 2, que é menor que o 3, que é menor que o 4, que é menor que o 5, que é menor que o 6, e por aí vai. Ou seja, tem uma relação de ordem nessa reta numérica. Então, tem alguns exemplos que diz aqui para vocês, que é referente, ó, a esses dois símbolos aqui. Ó. Eu vou aumentar eles de tamanho, tá? E esses dois símbolos aqui é o que nós chamamos de sinais de desigualdade. Por que sinais de desigualdade? Desde que vocês começaram a fazer continhas de mais, de menos, vocês já conheciam esse sinal aqui. Ó. Esse sinal é o que nós chamamos de sinal de igualdade. O que significa? Que o que nós temos do lado esquerdo é igual ao que se tem do lado direito, tá? Então, quando vocês estão lá fazendo a seguinte adição, por exemplo, 3 mais
2, igual a... Quanto que é 3 mais 2? 5. O que que significa esse sinal de igual? Está me dizendo, ó, que 3 mais 2, nós sabemos que é 5, que 5 é igual a 5, tá bom? Então, isso daqui, ó, que significa o sinal de igual, ó, que se eu pegar 3 mais 2 igual a 5, se eu pegar 3 vezes 2 é igual a 6, ou seja, o que tem aqui, ó, do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito. Por isso que se chama sinal de igualdade. Agora, esses dois sinais que vai aparecer para vocês agora são sinais de desigualdade, tá? Por que que é sinal de desigualdade? Porque o que vai estar de um lado é desigual em relação ao que tem do outro lado, mas desigual de qual forma? Então, esses símbolos aqui têm nome, tá? Então, da mesma coisa que a gente fala que aqueles dois tracinhos paralelos é igual, esses dois símbolos aqui têm um nome. Esse símbolo aqui a gente diz que é maior do que, e esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo é maior do que, só para não confundir, eu vou tirar essa seta. E esse outro símbolo aqui a gente fala que é menor do que, tá bom? Então, esse símbolo aqui é menor do que. Então, aqui, ó, letra A. 4 é maior do que 3. Olha lá, 4 é maior que 3. E aqui, ó, 5 é menor que 6. Então, ó, o símbolo. Esse símbolo aqui, ó, como se fosse uma setinha apontando para a esquerda, significa menor. E esse símbolo apontando para a direita significa maior, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ao decorrer das atividades, só me chamarem no privado que eu estou à disposição. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.